Fala pessoal, beleza? E aí, vamos começar pelo terceiro vídeo, né? Como vocês podem ver, o zigrinados já está todo feito. Não sei se vocês estão notando, esses riscos nessa direção para cá tá um pouco diferente desses, né? Já vou explicar o porquê, tá? Primeiro vou passar umas dicas, tá? Igual, essa coronha foi eu que construí, tá? Igual eu falei, eu já passei 2 demãos de seladora nela, fiz um lixamento na lixa 400 e ela ainda mantém um pouco de película sobre a madeira, né? Como vocês podem ver, nessas áreas onde o risco é bem pequeno, fica difícil de trabalhar. E acaba que você sai um pouquinho para fora, tá vendo? Só que é um risco leve, ó. É um risco leve que teve. Não chegou a atingir praticamente a madeira. Se atingiu, foi muito de leve. Então, por isso que eu deixo para passar a última demão de acabamento depois, tá? Depois que eu terminar o zigrinado todinho. Porque assim que eu terminar o zigrinado, todo ele, né? Eu venho aqui nas bordas, onde acaba ocorrendo o risquinho aqui, nas áreas que são complicadas de mexer, ó, que é muito pequenininho, ó, o espaço. Aí eu venho, faço um lixamento com a lixa fina, tá? Uma lixa 400, tá? Só nessas partezinhas aqui para remover esses risquinhos, beleza? Então vamos lá. Ó, agora é a hora da gente estar utilizando a ferramenta de 90 graus para passar linha por linha. Então antes, vamos falar aqui sobre os 2 tipos de zigrinado que tem. Bom, as 2 formas de se fazer. Tem o zigrinado francês e o zigrinado normal, né? O francês é o xadrez, esse aqui que a gente está fazendo. O normal é onde fica só, igual nessa partezinha aqui do meio, né? Só essas piramidezinhas aqui. E as 2 formas de se fazer, por que eu fiz só na metade aqui, né? Vocês podem ver como é que ficou o risco aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu inclinar um pouquinho para vocês verem. Aqui eu aprofundei com a ferramenta de 90 graus. E ela, para as lateral, ela vai cortar também e vai afinar um pouco a lateral. Essa outra parte aqui, ó. Vocês estão vendo que a superfície tá reta, tá plana, né? Só tem os riscos feitos e a superfície tá plana. Então tem essa forma de se fazer, né? É uma forma mais simples. Você pode dar essa opção, se você estiver fazendo para um cliente, coisa e tal, de cobrar mais barato. Fala, ó, tem essa forma de fazer, fica mais simples. Ele vai ficar dessa forma que está aqui, ó. Você nem precisa riscar tão fundo quanto eu risquei, pode ser mais leve, né? E ela vai ficar com a superfície toda lisinha, né? Toda plana. E aí, eu acho mais bonito que a gente chama o zigrinado diamantado, que é o que eu vai estar fazendo nessa aqui, né? Que eu sempre faço diamantado, acho, não tem nem comparação com dessa forma aqui. Então eu já passei nessa linha aqui, como vocês podem estar vendo, ó. Vamos ver se deixa eu ligar o outro. Aí, acho que agora aqui dá para ver um pouco melhor. A gente tá dando mau contato aqui. Oh, meu Deus. Aí, ó. Ó, eu não sei se dá para vocês verem. Tá vendo a dimensão na parte superior, né? Aqui no topo dos diamantezinhos. Aqui já ficou bem fininho, ó. Isso que eu só passei numa direção. Na hora que eu passar na outra direção, a gente vai formar uma pirâmide, né? Ele vai ficar com a superfície pontiaguda, que é o mais bonito esteticamente e fica mais agradável no tato, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo. Ainda não formou... Ó, ainda não formou, como vocês podem ver, porque eu só passei numa direção. Na hora que eu passar nessa direção, aí vai formar, tá? Lembrando, pessoal, tentem sempre passar a ferramenta, independente de qual ferramenta seja, independente de qual processo seja na fabricação do layout, tá? Do contorno do layout, ou seja, no próprio zigrinado, sempre passar com a mesma força e a mesma quantidade de vezes por toda a linha. Tá? De ponta a ponta e linha por linha, sempre repetir, tentando fazer o máximo igual possível, para as piramidezinhas no final ficarem o mais perfeitas e no mesmo tamanho, né? Iguais possíveis, tá? Outro detalhe, independente da ferramenta que você estiver utilizando também, independente do processo, quando você estiver passando a ferramenta, tente sempre manter ela, igual eu já tinha explicado no vídeo anterior, tá? Em pé com relação à superfície da madeira, por exemplo, a madeira aqui ela tem ondulação, essa parte aqui é mais baixa do que aqui no meio, né? Então, quando você estiver nessa parte mais baixa, ou você vira a peça, ou você deita a ferramenta, ó, tá vendo? Você deita ela para cá, para você passar, tá? E outro detalhe...
sempre deixar a ferramenta alinhada, ó, posicionei nesse risco aqui, ó, deixar ela alinhada com o risco que você estiver fazendo, tá? Nunca trabalhe com ela meia torta assim, ó, tá vendo? Eu tô entortando o risco, ele tá reto aqui, eu botei pro lado, aqui tá alinhado, aqui eu entortei um pouco, porque você vai fazer os diamantezinhos ficarem diferentes, as piramidezinhas ficarem diferentes no final, se você fizer assim. Então você tem que manter por toda a linha, tá? Mantendo a ferramenta nesse mesmo sentido. A ferramenta do Vital, ela é muito bem alinhadinha. Então você pode fazer isso através, né, da haste dela aqui, ó. Só você alinhar aqui e aí você vai passando, tá? Já fiz nesse sentido aqui do meio para cá, para vocês verem a diferença. Agora a gente vai começar, né, pro lado esquerdo aqui, ó. Vamos encaixar bem certinho aqui. Desculpa a demora, pessoal, que fica meio ruim de enxergar aqui por causa do suporte do celular, tá? Ó, agora aqui a gente vai aprofundar mais. Como a gente já fez um rasgo um pouco mais fundo, então fica mais tranquilo, né, de você estar fazendo isso. Você tá forçando mais, tá? Sem medo de sair fora da linha, mas mesmo assim, mantenha a ferramenta alinhada, como eu acabei de dizer, tá? Ó. Cuidado com as pontas aqui, pessoal, tá? Pra não sair pra fora, ó. Trabalhe aqui nas pontas devagarzinho. E aqui no início, ó, vocês podem ver que já não ficou tão fundo, ó. Então, aí você, depois que você fizer toda nessa direção, aqui na ponta, né, onde você vai finalizar, é mais fácil de você trabalhar. Então, você consegue já finalizar na ponta direitinho. Agora, aqui no início, não tentem fazer no começo aqui para ficar perfeitinho o início da linha, tá? Vire ela e você trabalhe com a ponta, tá? Vire ela aqui, aí agora a gente vai terminar o início aqui dela, ó. Porque aqui a gente consegue enxergar até onde a ferramenta tá pegando. Se você for fazer o contrário, você não vai enxergar, tá? E aí você vai passar do layout e vai riscar para fora. Vamos ver aqui se a gente já afundou bem toda a dimensão dela. Passar mais um pouquinho, que ainda ficou um pouco raso. Ó, tá vendo que eu tô girando a peça aqui para a ferramenta ficar sempre certinho referente à madeira? Ó. Primeiro rasgo feito. Então é isso. Agora eu vou terminar tudo aqui nas duas direções, tá? Para mostrar para vocês como é que vai ficar o resultado final. Pessoal, mais um detalhe que eu esqueci de comentar, tá? Dois detalhes, na verdade, ó. Eu passei nessa primeira linha, acima do meu dedo aqui, e agora na segunda. Ainda tem que aprofundar mais um pouquinho a segunda. Ó. Foca aqui, trem. Ó, você tá vendo que a superfície diminuiu o tamanho? Que é a hora que vai começar a formar, a deixar ele pontiagudo, né? As pirâmides, tá? Então, quando você afundar uma linha, essas pirâmidezinhas aqui que tá acima da minha unha, ó, tá? Você tenta deixar ela, quando você for fazer, depois que você faz o segundo lado dela, né? Eu fiz a primeira aqui, aí agora eu fiz a segunda, né? Você tente diminuir ela pela metade, essa dimensão dela aqui. É no olho, tá? Não tem como medir, não. Beleza? Que aí quando você for passar no outro sentido, você vai tirar mais a outra metade e aí vai ficar aquela pontinha perfeita. Tá bom, pessoal? Ah, e tem mais um detalhe que eu acabei esquecendo de passar, tá? Sobre linhas por polegadas. Pessoal, quanto mais linhas por polegada a sua ferramenta fizer, tá, mais você vai ter que aprofundar para que você forme essas pirâmide perfeitinha, para que a superfície não fique lisa, tá? Então, quanto menos linhas por polegadas a sua ferramenta faz, tá, menos você vai precisar aprofundar. Quanto mais linhas por polegadas, quer dizer, quanto mais linhas por polegadas, menos você vai precisar aprofundar, tá? E quanto menos linhas por polegadas, mais você vai ter que aprofundar, porque as linhas vão ficar mais espaçadas, então você vai ter que aprofundar cada vez mais, tá? Então é isso. Só que
poucas linhas por polegadas, igual eu citei, né? Os diamantezinhos ficam muito pequenininhos, fica quase imperceptível. Eu não gosto muito. Eu prefiro ali na faixa dos 18 linhas por polegadas, 20 eu acho bacana, né? Nessa faixa aí eu acho legal. Mas gosto é gosto, cada um tem o seu. Beleza? Então vamos continuar aqui. Aí pessoal, comecei a fazer do outro lado, comecei por aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês, ó o resultado como é que fica. Vamos ver se a gente consegue mostrar, né? A diferença pro restante. Pera aí, deixa eu tirar o celular do suporte, que eu acho que eu consigo focar melhor. Aí, ó. Ó, estão vendo como é que ficou os diamantezinhos agora? Agora formou as pirâmidezinhas. Então no tato e visivelmente é muito mais bonito. E ele dá até um certo brilho. Vamos olhar assim nessa posição para vocês verem. Duro que eu não estou enxergando quase nada no celular. Ó. Tá, agora vocês têm que ficar atentos a uma coisa. Quando vocês estiverem passando a ferramenta de 90 graus, até quando você estiver multiplicando a linha também, quando você, igual eu já fiz nesse sentido, agora eu estou fazendo nesse sentido. Quando você for fazer no segundo sentido, aqui a diferença, aqui tá vendo formando as piramidezinhas agora, fica bem mais bonito. Então, quando você estiver fazendo nesse sentido, você tem que aprofundar do mesmo tanto que você aprofundou no outro sentido. Como que você vai saber isso, né? Então, a dica que eu dou é o seguinte: eu peguei essa técnica do som. Quando você estiver iniciando aqui no segundo sentido, né? No início, ela vai fazer um som assim, tipo parecido com o do serrote, só que lógico, mais leve, que a ferramenta é mais leve e tudo mais, né? Os dentinhos. Então ela vai fazer esse som parecido do serrote, sabe? Check, 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 serrando a madeira. Quando você está passando aqui no começo, né? Quando esse som parar e você vê que já ficou um som um som, vamos dizer assim, um aspecto mais liso, sei lá, parece que a ferramenta está correndo liso, é porque você já chegou na mesma profundidade do outro sentido, tá? Que ela parou de cortar as laterais aqui, tá? Das piramidezinhas. Então ela está no mesmo, vai ficar na mesma profundidade do que o outro sentido que você fez, beleza? Tem que ficar assim, porque senão as laterais das piramidezinhas vão ficar diferentes, né? Vai ficar desuniforme, beleza? Então essa é a dica. Então vou parar aqui, vou terminar, e aí no próximo vídeo eu mostro o resultado pronto e a gente vai passar para as dicas de acabamento, beleza?